quem endereçamos a nossa saudação e louvor, aos dirigentes e entidades que compõem o culto do Evangelho Espiritual Online, obrigado pela oportunidade deste encontro. Vamos à prece inicial. Queridos guias, Mãe Maria, querido Jesus, Senhor Deus, aqui nos encontramos na condição de aprendizes do Evangelho. Aqui sabemos de nossas deficiências espirituais, que precisamos aprender mais e melhor para igualmente servirmos mais e melhor. Apresentamos-nos, pois, como canais à divulgação espiritual do Evangelho, na prática do Evangelho, e contamos com a assistência dos senhores amigos e guias espirituais para que possamos nos tornar auxiliares confiáveis, prestimosos, e aqui nos apresentamos então ao trabalho. Que assim seja, graças a Deus. E vamos passar agora a palavra para a dona Vânia. Olá a vocês, eu sou a Vânia, dando sequência ao nosso Evangelho. Gratidão, senhor Hernandes. Nós vamos ler a próxima instrução de um espírito que compõe o item 13 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. O item 13 continua falando ainda sobre duelo, para que todos nós tenhamos uma ideia muito ampla sobre essa palavra duelo. Muitos ainda poderão considerá-la ultrapassada, que hoje já não há mais duelos. Não há como antigamente, é claro, não é? Mas será que o duelo deixou de existir? Vamos ouvir essa outra mensagem. O duelo, como outrora o que se denominava o juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que diríeis, no entanto, se visseis dois adversários mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa para resolver a contenda entre eles, reconhecendo-se estar à razão naquele que melhor sofresse a prova? Qualificaríeis esses costumes de insensatez. O duelo é coisa pior do que tudo isso. Para o duelista experiente, é um assassínio cometido a sangue frio, com toda a premeditação possível, pois ele está certo da eficácia do golpe que desfechará. Para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude de sua fraqueza e inabilidade. É o suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes se procura evitar essa alternativa igualmente criminosa, confiando ao acaso a questão. Mas, então, isso não é voltar, sob outra forma, ao juízo de Deus da Idade Média? E nessa época, a culpa era infinitamente menor. A própria denominação de juízo de Deus indica a fé. Ingênua, é verdade, mas afinal, fé na justiça de Deus, que não podia deixar que um inocente sucumbisse, ao passo que no duelo
tudo se resume à força bruta, de tal sorte que não raro é o ofendido que sucumbe, que morre. Ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade que o Cristo ensinou e exemplificou? Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. O espírito protetor, Bordeaux, 1861. Por que o duelo antigamente era denominado, conhecido como juízo de Deus? Porque a criatura era punida severamente desde que outro se sentisse afrontado, injuriado, agredido, ameaçado naquilo que se chamava de honra. E o espírito protetor que deixou essa mensagem considera que o duelo ainda rege a nossa sociedade, ainda governa a nossa sociedade. Nós vivemos num mundo dividido em 3 categorias, né? Primeiro mundo, segundo e terceiro. Né? E para o último, decaem ou recaem todas as misérias, todas as falências, todas as culpas. Né? E aí o Espírito pergunta como é que nós nos conduziríamos se nós víssemos 2 adversários mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa para resolver a contenda entre eles, reconhecendo-se estar a razão naquele que é melhor sofresse a prova? Nem sempre aquele que poderia resistir a tamanho sofrimento estaria de posse da razão. Muitas vezes, as criaturas mais frágeis eram sacrificadas, né, em detrimento daqueles mais poderosos, que eram fisicamente, tecnicamente melhor preparados, seja na esgrima, na espada, seja com arma de fogo. Né? E quando coisas absurdas acontecem, nós dizemos que esses costumes são resultado de insensatez, quer dizer, da falta de razão, da falta de sentido. Né? E o espírito protetor considera que o duelo é pior do que isso. Por quê? Para aquele duelista que é experiente, né, porque muitas vezes já se defrontou com tal situação, ele se torna um assassino a sangue frio, né? Porque ele vai enfrentar alguém que ele sabe que não é tão bem preparado quanto ele, cujo final é previsível. Qual é? Que ele se sairá vencedor e aquele que seria o ofensor vai ser derrotado, vai perder a sua vida, né? Por conta da sua fraqueza e da sua falta de habilidade no uso ou do punhal, ou da espada, ou de arma de fogo. Né? Então, para aquele que procede assim, o Espírito diz que é um suicídio, porque a criatura ela é forçada pelas regras sociais vigentes na época a enfrentar alguém que é melhor preparado do que ela. Então, aí, ele vai sabendo que vai morrer. Então, isto é o quê? Um suicídio. E nós vimos que a criatura não tem o direito de dispor de sua própria vida. Né?
E Deus confia esse direito à natureza. Então, tudo que nós façamos que abrevie a vida nossa ou de outra pessoa, nós estamos infringindo uma lei divina. E aí as consequências serão graves. Né? Estaríamos, assim, nessa questão, voltando ao juízo de Deus da Idade Média, lá até o século XIV, século XV, a própria denominação juízo de Deus indicava o quê? Aquela fé ingênua, né? Aquela fé que esperava que Deus fizesse algo para evitar que o inocente fosse sacrificado. Mas, não raro, quer dizer, o comum era que o ofendido morresse. Né? Então, como que o espírito protetor caracteriza os sentimentos que envolvem quem ainda quer lavar a sua honra através do duelo? Como se honra fosse uma roupa que você pega, lava ali com água ou sabão, se tiver, e pronto. O estúpido amor próprio, né? A tola vaidade, quer dizer, uma vaidade fútil, sem motivação lógica, o louco orgulho. Esses três sentimentos negativos ele pede para ser substituído pela caridade cristã. Agora, aqueles que não são cristãos, que seguem outras denominações religiosas, né? Muitos continuam agindo conforme prescrevia a lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Mas esse espírito protetor diz que substituí-los pelo amor ao próximo, pela humildade, como Cristo ensinou e exemplificou, é o que nós devemos procurar fazer o quanto antes. Porque só assim desaparecerão esses preconceitos monstruosos que governam os homens. Preconceito de toda espécie, religioso, social, preconceito de gênero, né? E aí as leis são impotentes para reprimir, porque há estados, há países que têm leis próprias no que se refere a essas questões de orgulho, vaidade, amor próprio. Então, para que nós consigamos vencer esses preconceitos, essa ignorância, é preciso que o bem esteja em nós, mas também o horror ao mal. Ah, Vânia, mas por que os dois têm que estar ausentes do nosso coração? Porque eu posso saber o que é o bem, mas eu não tenho horror ao mal. Eu ainda tenho prazer em ver um criminoso, um assassino, alguém que cometeu um crime hediondo, ser eletrocutado na cadeira elétrica, ou ser fuzilado, ou ter uma morte assim mais triste, mais dolorida ainda. Aí você pode pensar, interessante. Por quê? O princípio do bem, a semente do bem já está em nós. Porque nós temos esse germe divino em nós. Porque as leis divinas, elas estão inseridas em nossa consciência quando nós somos criados. Agora, como nós recebemos o livre-arbítrio, a livre escolha, muitos de nós fazemos escolhas desacertadas. Então, as consequências vêm. Tá? Então, isso prova ainda, caso alguém se identifique nessa situação, de já conhecer, já saber o princípio do bem, né? Mas que ainda se
diverte-se, alegre quando o mal acontece, é preciso um esforço muito grande para vencer essa situação, pois a criatura é responsável por suas escolhas. Mesmo que haja leis que muitas vezes possam defender os seus atos criminosos, seus atos vis, desprezíveis, a criatura sabe que ela pode fazer diferente. Se ela não faz, porque não quer. E se ela não quer, ela vai colher aquilo que ela semeou. Simples assim, não tem complicação. Eu relembro aqui algo que nós já vimos atrás, em outros capítulos, falando que a criatura que não pratica o mal, mas deixa de fazer o bem quando tem oportunidade, está no mesmo nível de atraso moral e espiritual. O que muitas vezes leva a criatura a equívocos maiores ainda é ela supor, né, que ela tem 100% de livre-arbítrio. Tem não? Não tem. Então, nós vamos tendo oportunidades a cada reencarnação de fazermos melhor, de aprendermos mais coisas boas, de escolher qual caminho, quais companhias encarnadas ou desencarnadas eu quero para mim. Mas, nesse momento crucial para nós aqui na Terra, momento de transição, a separação do joio e do trigo está ocorrendo numa velocidade intensíssima. Tudo está surgindo, escancarado. Então, o véu está sendo retirado. Então, que nós aproveitemos estas oportunidades para o nosso crescimento, para a nossa melhoria. Quando nós ouvimos Santo Agostinho relembrar a fala de Jesus de amai-vos uns aos outros, há tantos séculos atrás, é porque, passados os séculos, passadas tantas conquistas, tanto progresso material, tecnológico, científico, do ponto de vista moral, nós ainda temos muito a realizar. Nós estamos ainda na infância espiritual. Então, se você quiser chegar mais rápido à perfeição, faça esse desafio consigo mesmo. Enfrente com coragem as suas imperfeições. E para que isso aconteça, é preciso que você tenha o autoconhecimento, isto é, que você conheça a si mesmo. Aí está a chave para tudo. A partir do momento em que você faz lá a sua lista, ao fazer o checklist, você vai, eu sou orgulhoso nisso, eu sou vaidoso assim, né? Eu sou egoísta nessas e nessas situações, e aí você vai. Quando você terminar de fazer, fala, o que eu posso fazer? Siga a orientação de Kardec. Vá do simples para o complexo. E equívoco seu é pensar que você deve começar fazendo com os de fora. A maior necessidade nossa é para com o nosso próximo mais próximo. Quem é o nosso próximo mais próximo? Aquele que faz parte da nossa família, da nossa consanguinidade. Porque perdoar, ajudar os estranhos, os desconhecidos, ou aquele a quem nós encontramos de vez em quando, ou mesmo naquele breve período do trabalho profissional, é uma coisa. Agora ali, debaixo do mesmo teto, entre quatro paredes, é que vem o teste definitivo. Então, que nós possamos aproveitar melhor todas essas nossas oportunidades para exercermos o perdão das ofensas, o auto-perdão. O amor ao próximo, o auto-amor. Só assim nós teremos um planeta melhor.
com mais paz, com mais justiça, onde aqueles que estão mais à frente sempre ajudam aqueles que estão na retaguarda, assim como Jesus o fez. Jesus é nosso guia e modelo, sigamos-lo, pois. Um grande abraço a todos. Olá, queridos irmãos. Meu nome é Norma. Vamos dar prosseguimento à leitura do nosso evangelho de hoje? Vamos avançar para o item 14. Que opinião terão de mim, dizei-vos frequentemente, se eu recuso a reparação que me é pedida, ou se não a peço àquele que me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas aqueles que estão esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que agistes de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por uma palavra frequentemente dita ao ar ou muito inofensiva da parte de um dos vossos irmãos, vosso orgulho se acha ferido. Respondei-lhes de maneira áspera, e daí uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai-vos se agis como cristão. Que contas deveis à sociedade se a privais de um dos seus membros? Pensais no remorso de ter arrancado a uma mulher seu marido, a uma mãe seu filho, aos filhos seu pai e seu sustentáculo? Mas não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente em reconhecendo seus erros, do que expor a vida daquele que tem direito de se lamentar? Quanto ao ofendido, convenho que algumas vezes pode se achar gravemente atingido, seja na sua pessoa, seja em relação àqueles que nos cercam. Não é só o amor próprio que está em jogo. O coração está ferido e sofre. Mas, além de ser estúpido, jogar sua vida contra um miserável capaz de uma infâmia, ocorre que, este estando morto, a afronta, qualquer que seja, não existe mais. O sangue derramado não dá mais renome a um fato que, se é falso, deve cair por si mesmo, e que, se é verdadeiro, deve se ocultar no silêncio? Não resta, pois, senão a satisfação da vingança saciada. A triste satisfação que, frequentemente, deixa desde esta vida cruciantes remorsos. E se é o ofendido que sucumbe? Onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Então, sim, desaparecerão todas as causas de dissensões, e com elas as do duelo e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861.
Vamos refletir essas palavras do nosso querido irmão Francisco Xavier. Logo de início, ele diz, né, que opinião terão de mim, né, se eu me recuso à reparação que me é pedida, ou se não peço àquele que me ofendeu. Então, meus irmãos, aqui cabe a reflexão. Se eu não perdoo o meu próximo, como posso pleitear o perdão do nosso Pai Maior para as minhas falhas? Somos todos perfectíveis ainda. Estamos em aprendizado, cometemos falhas sempre. Então, não podemos negar o perdão quando nós também, frequentemente, precisamos ser perdoados. Quando Francisco Xavier diz, antes de chegar ao momento decisivo, perguntai-vos se agis como cristão. Essa pergunta, quando a gente estiver em dúvida, que atitude tomar, a gente pode refletir da seguinte forma, meus irmãos. Se fosse Jesus no meu lugar, como ele agiria? Certamente a gente vai encontrar a decisão certa. Vamos lembrar que naquele caso lá da mulher adúltera, Jesus também estava numa sinuca de bico. Por quê? Ali, os judeus perguntaram para ele, não é? Qual era a opinião dele? Se deveriam lapidar aquela mulher adúltera em praça pública, que a lei mosaica em Levítico, capítulo 20, item 10, né? Versículo 10, dizia que era para lapidar. Então, eles colocaram Jesus numa sinuca de bico. Qual é a sua opinião? Se Jesus respondesse que eles deveriam lapidar, Jesus estava indo contra os seus ensinamentos de perdão. Se Jesus dissesse para não lapidar, Jesus estaria contra o que a lei mosaica determinava. E era o prato cheio para eles poderem condenar Jesus, entendeu? Mas Jesus foi sábio. Jesus usou de temperança, de sabedoria, agachou-se. Segundo Pastorino, ele começou a escrever no chão todas as imperfeições daqueles homens que ali estavam querendo lapidar aquela mulher. E aí, a começar pelos mais velhos, os anciãos, eles foram se retirando, um a um, porque eles foram tendo frente a eles que eles também precisavam de perdão. Então, não podiam lapidar aquela mulher, não é verdade? E aí Jesus disse a ela, depois que todos já tinham ido embora, né? Cadê aqueles homens, né, que queriam te lapidar? Aí ela falou, foram todos embora, Senhor. E aí ele disse, vá, mas não peques mais. Então, não é que a gente vá aceitar uma coisa feita errada, mas não podemos ser juízes. Não podemos. Então, é por isso que ele colocou assim, perguntai-vos se agis como cristãos. Assim, a gente vai vendo que mais à frente, ele diz assim, olha, quanto ao ofendido, convenho que algumas vezes pode se achar gravemente atingido, seja na sua pessoa, seja em relação àqueles que nos cercam,
não só no amor próprio, ou seja, no orgulho e na vaidade, né, feridos, mas o coração dele está ferido e ele sofre. Então, a gente tem que refletir sobre isso, não é? Quando uma pessoa sofre uma ofensa de alguém, ou um familiar seu é ofendido, a gente tem que também pensar na dor que aquela pessoa está passando. Mas não é com o sangue que essa dor será superada, porque é como ele disse, morto aquele que te ofendeu, não é? O fato vai eximir-se? Não vai. Aquilo vai estar sempre voltando na sua cabeça. Você, às vezes, pode até depois remoer-se de remorso, quando cair em si, falar, eu poderia ter agido de outra forma, refletindo melhor acerca do que o Cristo nos ensina, dizendo, eu poderia ter relevado. E aí, nem a pessoa que ofendeu, né, teve a vida ceifada, nem eu estou com remorso, quando eu uso a temperança que o mestre usava nas suas decisões, não é? Então, ele termina dizendo que não resta, pois, senão a satisfação da vingança saciada. Triste satisfação, que frequentemente deixa, desde esta vida cruciante, os remorsos, né? E se é o ofendido que sucumbe? Porque, como a Vânia falou antes, às vezes, o que ofendeu, ele é muito habilidoso naquilo que ele vai trazer no duelo. Então, além de ter ofendido, ele ainda mata o ofendido. Então, o seu comprometimento é muito maior. Muito mais terá a reparar do mal feito que ele decidiu fazer por ser o seu livre-arbítrio. Não é verdade? E quando assim o Francisco Xavier termina com a belíssima regra áurea, não é? Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Então, sim, desaparecerão todas as causas e dissensões. E essa regra áurea, ela foi difundida pelo Pai a todos os povos do mundo, de diferentes formas, mas com o mesmo sentido, não é? O próprio judaísmo recebeu essa regra áurea. Não faças ao seu semelhante aquilo que para ti mesmo é doloroso. E essa mensagem seguiu por todo o mundo. No hinduísmo não faças aos outros aquilo que, se a ti fosse feito, causar-te-ia dor. São inúmeros os exemplos, meus irmãos. No islamismo, ninguém pode ser um crente até que ame o seu irmão como a si mesmo. Então, o Pai distribuiu essa regra áurea de amor ao próximo como a si mesmo por toda a terra. Que possamos lembrar disso nas nossas tomadas de decisão, para que possamos merecer também o perdão do nosso Pai maior, quando recalcitrarmos em erro. Vigiai e orai sempre. Muita paz, queridos irmãos. Agora a palavra é sua, querido senhor Hernandes, para a fluidificação ou magnetização da água. Muita paz. Vamos agora cuidar da fluidificação da água. O que significa isso? Nós estamos cuidando aqui com a energia cósmica, a energia curativa. A vida é formada de energia. Então, no culto do Evangelho,
nós estamos condensando essa energia, direcionando-a aqui para a água. E isso depois que nós sorvermos a água, essa energia estará fortalecendo. Nós podemos, inclusive, dizer aqui para várias pessoas que tiverem os males tais, que essa água receba essas energias curativas relativa àqueles que vão dela fazer uso. Assim posto, pedimos aqui a espiritualidade que projetemos nestas águas a energia cósmica curativa. A água absorve e depois aqueles que dela vierem fazer uso serão altamente beneficiados. Isso é um remédio salutar. Mas é necessário também acrescentar aqui a fé. Essa fé não está escrita. Se nós não tivermos fé, nada disso aqui tem validade. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos e participantes, estamos encaminhando para o final do encontro, onde mostraremos aqui a nossa gratidão pela oportunidade do trabalho, pela reunião familiar, pela presença do Cristo em nossos lares, em busca da paz, do apaziguamento familiar. E vamos juntos dizer o Pai Nosso. Esse Pai Nosso pode ser mental ou falado. Vamos falar, coisa que nós não fazemos há muito tempo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Lembremos sempre de que temos que chegar aqui, o coração pode chegar meio pesado, mas a saída tem que ser leve. Perdão para tudo, perdão a todos. Gratidão e louvor a Deus. Muito obrigado pela participação de todos. Que assim seja.